Graças e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos, vocês também? Amém. Como foi a semana de vocês? Fico feliz de ver vocês aqui, tá bom, gente? A cada semana, cada culto que nós nos reunimos para fazer para o nosso Pai, para o nosso Deus, temos a convicção, né, que Deus ele se alegra com esses ajuntamentos santos que nós fazemos aqui, tá bom? Então, Ele que te recompensa, Ele que nos recompensa. Existe galardão, irmãos. Tá? Quando você faz aquilo que agrada a Deus, existe recompensa. Hoje vamos falar a respeito da ceia do Senhor. Aleluia! Né? Nós comemoramos, estimulo inclusive, amados, a vocês estarem fazendo também em suas casas, tá bom? Não fica limitado a fazer apenas na igreja, não. Façam isso em casa, em família, tá bom? Isso é uma ordenança, é um mandamento, é importante a gente ter essa convicção. Compra o suco de uva. Pastor, precisa ser sacerdote. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes na Nova Aliança. Amém? A Bíblia diz que você é raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Amém, amados? Não existe mais essa questão do sacerdócio, que precisávamos um mediador. O sacerdote ele tem a função mediadora. O véu rasgou, o caminho se abriu. Tudo está consumado. Amém? Aleluia. Hoje vamos falar a respeito da redenção. E eu queria que já começássemos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5, por favor. Mateus, capítulo 5, 38. Vamos ver aqui aquela passagem que o nosso Senhor Jesus, ele traz o ensinamento. Amados, abre teu coração, fica livre para receber, tá bom? Tudo que o Senhor vai trazer, né, aqui para você essa noite. A mensagem, eu acredito que vai mexer um pouquinho hoje conosco aqui. Então, gera expectativa em Deus, tá bom? Na palavra de Deus, naquilo que vai nos localizar e nos alocar. Que seja no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 38. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versão NVT, vou estar lendo aqui. Quiser acompanhar no telão também. Minha cabeça é grande, não está atrapalhando não, né? Dá para vocês verem aí? Não vou dizer não, o pessoal que tem a cabeça grande não, né, gente? Por favor. Aquele estado lá em cima. Eu sou vizinho deles lá, eu gosto muito deles. Meus irmãozinhos lá. Vamos lá. Amém. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 5, 38. E diz o seguinte, acompanhe, gente, por favor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ok? Isso foi Jesus ensinando. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso ou ao pecador. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Ele está trazendo aqui um ensinamento, amados. Tá bom? Ele está falando aqui a respeito do que era ensinado e o que estava acontecendo a partir daquele momento. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. O 40, por favor. Se você for processado no tribunal, e lhe tomarem a roupa do corpo, ou seja, leva tudo que você tem, deixe que leve também a capa. Não resista. 41. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, ou com ele, caminhe 2. Ok? 1 milha, medida de espaço, né, equivale a 1,6 km. Vai interpretando como 1 quilômetro para ficar mais fácil. Então, se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. 42. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Amém? Amém. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Olha o que Jesus fala. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Irmão, isso aqui é uma condição, ok? Mas olha o que Jesus tem para nós. O 44, por favor. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Pronto, agora deu nó na cabeça. É mais fácil, pastor, amar os amigos, sabe? Porque amar inimigo não é uma coisa que dá muito certo, não. Irmãos, Jesus ele veio para trazer a resolução que precisava no mundo. Amém? Amém? Jesus disse o seguinte, eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Irmão, tem que ser crente, irmão. Não tem que ser crente? Sim.
amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Pastor, é mais fácil, sabe? Você olho por olho, dente por dente. Irmãos, nós precisamos entender que carregar o nome de filhos de Deus não é apenas um título, não. É seguido de alguns padrões celestiais. E nós precisamos revelar o nosso Senhor Jesus através de nossas palavras e ações. O nosso Senhor Jesus, ele está trazendo aqui agora um novo entendimento a respeito desse novo tempo que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo agora no período da graça. Diga, estamos na graça. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Tudo tem a ver com o que aconteceu. Estamos no período da graça. Fica aqui pertinho, né? Vou estar mostrando de vez em quando. Ok, vamos continuar aqui. Orem, amem os seus inimigos e orem por quem persegue. Continuando, 45. Desse modo, existe um modo, ok? Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos. Olha só, verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol, tanto para maus como para bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. 46. Se amarem apenas os que os amam, que recompensa receberão? É fácil amar, não é, irmãos? Os que te amam. Amém? Que recompensa há nisso? A Bíblia está dizendo que não tem recompensa nisso. Mas, olha só, até os cobradores de impostos, outras versões falam até os pecadores, fazem o mesmo. 47. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estão fazendo, o que estão fazendo demais, ou o que estarão fazendo demais. Até os gentios fazem isso. Irmãos, a Bíblia citou aqui até a questão de cumprimentar as pessoas. Você tem cumprimentado o próximo, passa do seu lado? Irmão, a gente está numa geração que, meu Deus do céu, eu tenho um filho de 10 anos, né? Tem pessoas novas aqui chegando, vou estar citando algumas coisas que vocês já estão acostumados, a maioria, né? E eu tenho que estar insistindo para ele dar bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe aquilo que só quem é da década de 80 para trás talvez sinta esse, né, esse peso de responsabilidade. Entrar em um lugar sem cumprimentar ninguém, meu irmão, é passivo de punição. Volte e cumprimente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Bíblia está mostrando que tem até critério para isso. É critério de ser cristão, como verdadeiros, agirão como filhos de Deus. Não está cumprimentando, não? Irmão, olha para o teu irmão do lado agora, pelo amor de Deus, digo, boa noite. Você está bem? Vamos treinar, né, irmão? Vamos praticar. Como é que você está? Como foi sua semana? Eita glória, né, irmão? Meu Deus do céu. Vamos aliviar, né, a pressão. Percebe, irmãos? Irmãos, a igreja, ela tem que ser acolhedora. Acredite, irmãos, que uma pessoa sozinha não consegue fazer mais do que estar dentro do limite dela, de atuação. Geralmente, nos finais de cultos, eu corro ali para a porta para tentar falar com o máximo de pessoas. Mas, às vezes, uma pessoa aborda, pastor, eu tenho uma pergunta, não sei o quê, passou 2 ali, 3 que eu não vi, quando eu olhei já está longe. Eita, deixei de dar 2 tchau. Né? Faltou ali, pelo menos 2 tchauzinhos ali. Mas, cumprimentar, né? Acolher, amar os inimigos, orar por aqueles que estão te perseguindo. É o cara querendo te fazer o mal e tu orando por ele. Tem que ser crente, né, irmão? Vamos lá. Então, se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios, os pecadores fazem isso. O 48, por favor. Portanto, sejam perfeitos. Olha só. É possível ser perfeito? Aqui é uma condição de maturidade espiritual. Quando a Bíblia fala perfeita varonilidade, estatura perfeita de Cristo, ele está falando sobre você ser maduro espiritualmente. Amém? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. É chegado o reino de Deus. Não, você não entendeu o que eu falei, não.
Amados, é chegado o reino de Deus. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para uma chegada do reino de Deus. É aguardado o reino de Deus. Desde o início está falando lá a respeito da vinda do Messias, que está para chegar. Só que a gente tem que se localizar na história. Biblicamente falando, enquanto na antiga aliança apontava para uma chegada, o reino que estaria de vir, né? Vem, ó reino. Chega, né? Vem, ó Deus. Jesus fala em Lucas 10, 9, por favor. Lucas 10, 9. Ele diz, em Lucas 10, 9. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Então o reino de Deus não é mais uma promessa futura, é uma realidade para hoje e para agora. Amém? Ok, talvez algumas pessoas não tenham estudado muito sobre a história do judaísmo. Irmãos, fica tranquilo, tá? Não vamos forçar alguma coisa desse tipo, não. Mas se você é um estudioso da Bíblia, vai entender o que eu estou falando com mais profundidade. Por muito tempo era aguardado a chegada do Messias. Acredite que até hoje os judeus aguardam a chegada do Messias. Aqueles que não creem, ok? Tudo bem. Então, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus agora é uma promessa cumprida. É uma realidade presente, não é algo que está para acontecer. Existirá uma manifestação física do reino de Deus, mas é chegado o reino de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele nos tirou de uma condição de um império de trevas para uma condição agora de um reino. Reino. Esse reino do Filho, do amado de Deus, é o reino de Jesus. É um reino espiritual. Nesse local existe proteção. Existe segurança. Aleluia. Coloca lá, Jó 1:10, por favor. Jó 1:10. Jó 1:10, ele deixa claro um ponto de vista, uma percepção espiritual. Sabe, irmão, nem todo mundo aqui tem dom de visão. Nem todo mundo tem dom de visão. Nem todo mundo tem os mesmos dons. Na verdade, nós precisamos uns dos outros. Mas olha por janelas bíblicas, versículos chaves, que faz com que nós tenhamos uma percepção ou um entendimento com mais clareza a respeito das coisas do mundo invisível, do espiritual, do universo espiritual. Olha o que ele fala aqui, em Jó 1:10. Quando Deus está dialogando com Satanás a respeito de Jó. Veja como ele é íntegro, veja como ele é temente a Deus, veja como ele é um homem de caráter, veja como tudo que ele faz prospera. Olha o questionamento de Jó. Tu puseste um muro de proteção? Irmãos, Satanás está dizendo, eu não posso ultrapassar um limite que Deus colocou. Imagina isso, agora a gente está na graça. Se isso na antiga aliança já era uma realidade, imagina hoje na graça. Se antigamente Cristo, né, a unção, o Espírito, o óleo era derramado sobre, hoje está dentro de nós. Você é casa, morada, templo do Espírito Santo, meu Deus. O poder criativo de Deus está dentro de mim e de você, amados. É uma condição real. Hoje nós somos filhos. Nunca na história da humanidade, quem inaugurou esse negócio, essa história de ser casa de Deus, foi de Jesus para cá. O pessoal da antiga aliança não experimentou isso não. Agora imagina, nessa abertura, dessa percepção espiritual, que foi permitida aqui na palavra de Deus para a gente entender. Existe um muro de proteção ao redor dele. Da família, oh meu Deus do céu. Está te protegendo, pastor Gil, não só você, mas com a sua família. Os teus bens estão protegidos. Irmão, se você não tiver convicção desse negócio, é a fé que faz você ativar essas coisas, alcançar e acessar, funcionar na sua vida. Amém. Receba, pelo amor de Deus, isso aí que eu estou falando. Olha só, família protegida, existe um muro, família protegida, ele estava protegido, os bens dele protegidos, ele está abençoado em tudo que fazia, o que ele faz. Vê como ele é rico, suprido de tudo. Porque existe proteção. Embora saibamos que nesse sistema corrupto, após a queda de Adão, Satanás, ele começou a governar o mundo, ok? O Deus desse século, o Deus desse mundo, né? Satanás, que cega o entendimento, 2 Coríntios 4:4 fala. Embora exista isso, a Bíblia diz que Jesus está consumado.
nos tirou desse governo, desse império das trevas, e nos transportou para um reino. Um reino, amado, você hoje faz parte de um reino. Esse reino espiritual, onde Cristo é o cabeça. Sabe, irmão, existe um perímetro invisível que você está dentro. E você precisa ter essa consciência e convicção. Diga, estamos na época da graça. Aleluia. A graça do Senhor, que é favor sem merecimento nosso, mas merecido por Jesus. Ele se fez merecedor e se colocou em nosso lugar. Favor de Deus merecido por Cristo na cruz. É favor merecido nosso, irmão. Mas Cristo se colocou na condição. Ele nos substituiu quando derramou seu sangue na cruz. Aleluia. Então é chegado. A mensagem de hoje vai falar sobre redenção. Vai falar sobre perdão e reconciliação. Amém? Amém. Diga, eu sou perdoado. Diga, eu estou reconciliado. Existe uma nova condição que nós precisamos viver em nossa vida, no nosso dia a dia. Agora, aperta o cinto aí, que agora vamos começar. Aleluia! Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 11. Marcos 11, 25. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Ele diz que em Cristo Jesus já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já somos perdoados, nós já fomos resgatados. Nós estamos numa condição hoje de filhos amados do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais condenação, não existe mais culpa. Porém, precisamos saber que essa condição de perdoados e reconciliados, além de estarmos, precisamos também ser operantes praticantes, ou operosos praticantes dessa condição. Marcos, no capítulo 11, ele diz que quando estiverem orando, 11:25, né? Ok. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no. Diga, perdoe-no. Para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas, se você se recusar, irmão, se a Bíblia diz que é se você quiser, ou você pode, então é uma condição, é uma escolha, ok? Se você se recusar a perdoar, o seu Pai no céu também não vai perdoar você. Isso é sério, né, irmãos? Então quer dizer que todo o trabalho de Cristo na cruz, derramado esse amor incondicional, eu ainda tenho que viver esse amor para alcançar outras pessoas? Sim. Do mesmo jeito que você foi perdoado, você tem que perdoar. Esse amor incondicional que foi derramado na cruz, você precisa viver esse amor diariamente. Por favor, Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Aqui a gente vai ver a oração do Pai Nosso. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Todo mundo lembra, né? Eu orava na escola, irmão, na fila da escola antes de entrar, né? Ficava lá, a gente cantava o hino da bandeira, com a mão no peito. Eu não lembro agora outra mão, se era aqui ou era aqui. Ou era a mão no peito e depois cantava a oração do Pai Nosso. Depois ia em fileirinha, né? Para a sala de aula. Não sou tão velho assim não, gente, mas até mudei o penteado, perceberam aí? Para ficar mais novinho. Vamos lá, oração do Pai Nosso, gente. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, orem da seguinte forma, foi Jesus falando. Vamos lá comigo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como, do mesmo modo, como nós perdoamos nossos devedores, ou aqueles que pecaram contra nós. Pergunto, você tem dificuldade de perdoar alguém?
Porque do jeito que você orou aqui agora, é como vai acontecer na sua vida. Assim como eu perdoo os meus devedores. Pai, me perdoe. Voltando de trás para frente, né? Essa história. Se eu não perdoar ninguém, me perdoe também não. Porque você está dizendo... Cadê o 12? Volta lá no 12, por favor. Perdoa nossas dívidas, nossos pecados. Assim como, do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Como perdoamos nossos devedores. Irmãos, vamos falar hoje sobre perdão e reconciliação. O perdão, ele é uma decisão individual. Pode repetir comigo, por favor? Perdão é uma decisão individual. Irmãos, perdão depende apenas da pessoa. É possível, inclusive, você perdoar alguém que não quer ser perdoado. É possível você perdoar alguém que não está nem afim de olhar na tua cara mais. Mas não depende do merecimento da outra pessoa. Diga, isso é graça. Não está baseado no merecimento próximo. Está baseado no amor que você carrega em seu coração. Amém? Porque você carrega o amor incondicional, que não leva em condição o erro, o pecado, o passado. Você vai representar esse amor onde você chega. Assim como filhos verdadeiros agirão. Aleluia. Vamos agir como filhos verdadeiros. Se a gente perdoa, ou se a gente ama apenas que nos amam, que galardão tem nisso? Irmão, significa que se você amar um inimigo, tem recompensa. Deu um bicudo aqui agora. Irmão, Deus ele dá uma condição para você e ainda te remunera. Dá para trabalhar nisso, né? Isso é um investidor celestial. Na bolsa de ações celestiais. Como é que estão os teus investimentos em perdoar aqueles que te odeiam? Como é que está o teu crédito? Está azul ou está no vermelho? Se existe recompensa, como é que está as tuas recompensas, os teus galardões? Você tem perdoado as pessoas, os teus inimigos declarados? Eu odeio você, e você está lá do outro lado. Obrigado, Jesus. Essa vai ser uma barra de ouro desse tamanho. Eu te amo! Fala com consciência. Amados, vai explicar isso no mundo lá fora. É uma questão de fé, irmãos. É uma questão de convicção. O mundo não vai entender isso. Amar os inimigos. Orar pelos que vos perseguem. Então, perdão é uma decisão individual. Está baseado no amor de Deus que você carrega em seu coração. Não está baseado nem no merecimento próximo. Ele não pode nem precisa merecer, irmãos. Mas você perdoa. Amém? Amém? Reconciliação. A reconciliação é uma decisão de ambos os lados. Repete comigo. Reconciliação é uma decisão de ambos os lados. Significa que é possível você perdoar alguém e não ter reconciliação. São coisas distintas. Para que haja reconciliação, eu preciso perdoar, a outra pessoa precisa querer receber o perdão e decidir se reconciliar comigo. É possível você perdoar alguém, a outra pessoa nem querer o perdão e nem caminhar com você. Mas você fez a sua parte. Porque você perdoou. Amém? Ok. O que é perdão? Vou falar aqui algumas palavras rapidinho. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Perdoar é escolher soltar. É escolher, uma escolha. É escolher soltar ou cancelar algo que machucou você. Olha só. É lembrar do que aconteceu sem sentir a dor. É como uma cicatriz que você vê, mas não dói. Perdoar é se livrar de sentimentos pesados e dar um fim a qualquer ofensa ou dívida. Também significa abrir mão de reclamar sobre o que aconteceu. Diga, uau. Abrir mão de reclamar. Irmãos. Se alguém te levar a um processo, a um tribunal. A gente acabou de ler, tudo lá em Mateus capítulo 5. Estou só agora aqui afunilando. Se ele tomar tudo que tu tem, até tua roupa, dê também a capa. Leva o restinho. Vai ter recompensa, irmão, para você.
Você pode ficar feliz quando disser isso de novo? Vamos lá, eu vou falar de novo, você vai ficar feliz. Vai ter recompensa para você, amados. Recompensas celestiais. Aleluia. Continuando. Então, o que não é perdão? Se perdão é escolher, soltar ou cancelar algo que me machucou, né? O que não é perdão? Irmãos, perdão não é um sentimento. Não é um sentimento. Eu não preciso sentir vontade de perdoar. Até porque vontade não vai dar, não. Irmãos, a tua carne não se converte, não, irmãos. Gálatas capítulo 5, 16 fala: andar em espírito, não satisfaça a vontade da sua carne, porque os dois são opostos entre si, são inimigos. Ela não compactua com as coisas do espírito. Então ela está sempre puxando para as obras da carne: ira, contenda, confusão, né? Bagunça, esqueci, barraco. É o que ela quer, irmão. Ela quer coisa errada. E o espírito compactou com as coisas que agradam a Deus. Então a carne, a Bíblia fala que estamos ainda em um corpo corruptível, que se revestirá de uma incorruptibilidade. Amém? Teremos nosso corpo semelhante ao de Jesus um dia. Mas o reino de Deus já é chegado. Já é uma realidade, já está agora entre nós. Aleluia. E o que não é perdão? Não é um sentimento. Não significa esquecer ou perder a memória. Não é quando a lembrança nos causa dor. Olha só, não é isso. Ou ressentimentos. Também não é aceitar ou concordar com o erro. É possível você perdoar uma pessoa e não mais sentir dor. Irmãos, se você diz que perdoou a pessoa, mas toda vez que toca naquela ferida, que não era para ser ferida, era para ser uma cicatriz, né? Mas toda vez que toca, você sente novamente, você está ressentindo. Ressentimento. Tem gente que já está no ressentimento. Porque faz tempo que não solta. Né, irmão? Está no ressentimento. Se você está nessa situação, aqui, nessa condição, tem uma novidade para você. Vamos continuar aqui. Não é também aceitar o erro ou concordar com o erro. Você não precisa concordar com o que a outra pessoa fez. Não precisa aceitar, não, irmãos. Mas você precisa perdoar. Diga: eu preciso perdoar. Assim como Cristo perdoa. Fomos perdoados. Reconciliados. Redimidos. O preço foi pago. Amém. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Existem consequências da falta de perdão. Quais são as consequências da falta de perdão? Guardar ressentimentos ou mágoas pode impactar negativamente na tua saúde. Estudos indicam que o ato de perdoar pode reduzir o estresse. Irmão, está aperreado, perdoa. Pastor, eu estou aqui ansioso. Irmão, tu está precisando liberar perdão. Perdoa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Estudos indicam que o ato de perdoar pode reduzir o estresse, a ansiedade e até problemas físicos, como hipertensão. Tem gente que está cheio de pressão alta aí. Tem tanta pressão dentro, imagina as veias, tudo, né? Os canos dentro do cabo, né? Às vezes é os canos, né, irmão? Cadê a irmã que é enfermeira? É os canos da gente, né? Onde dá o fluxo de sangue, a encanação. Está ali naquela pressão. Irmão, meu pai teve 9 AVCs. O 9º, ele foi promovido para os céus. Eu creio que ele aceitou Jesus, né? A Bíblia fala. O julgamento quem vai fazer é Deus. Eu não sei, mas a Bíblia fala, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Por quê? Ele era muito agitado. 51 anos. A vida dele era uma pilha. O que ele fazia dentro de um dia, eu levo 1 ano para fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você conhece alguém assim? Não precisa dizer não. Nem belisca a pessoa está ao seu lado também, por favor. Vamos lá. Problemas físicos como hipertensão, doenças cardiovasculares, tem a ver, né, com o coração, como falei agora, o AVC, promovendo o bem e pode reduzir, indica, né, que perdoar pode promover o bem-estar emocional. Eu queria citar um exemplo aqui rapidinho, para você ter ideia como isso é tão sério. A minha mãe, ela foi criada num sítio, na roça, né?
E tudo que eles comiam era literalmente o que eles plantavam, tá? Plantavam, colhiam, comiam. E ela cresceu com essa cultura de comer raízes. E ela passou essa cultura para a gente também, né? Lá em casa a gente só comia macaxeira, que aqui eles chamam de aipim, mas o nome é macaxeira, tá, gente? É macaxeira. Olha que é macaxeira. Conheço desde menininho assim, ó. Macaxeira, batata doce, batata inglesa, né? Inhame, aqui eu acho que você chama de cará, né? Irmãos, era o que ela comia. Ela evitava o ultraprocessado. 74 anos de idade, minha mãe, pressão 12/8, não tinha hipertensão, não tinha nada. Olha só, saúde dela, né? Nos trinques. De repente, Deus fala comigo, quando eu vim para cá, Deus falou comigo sobre a morte do meu pai. Eu liguei para minha irmã e falei que ele era o 8º AVC que ele teve, o 9º já foi no hospital. Eu estava orando, não aguentava mais aquela situação, falei, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Por favor, sabe aquela oração desesperada? Ou conserta ou leva, por favor, que eu não aguento mais não. Meu pai está sofrendo, o Senhor, ele já é cristão. Ele está preso dentro desse corpo, por favor, Senhor, eu não aguento mais não. Irmão, eu estava desesperado, tá? Eu estava orando, chorando, estava naquela agonia. Uma voz fala no meu ouvido, quinta-feira. Isso era no domingo à tarde. Quinta-feira. Logo testificou. Eu me recompus, parei, liguei para minha irmã. Se eu não comi muito feijão no almoço, estou escutando coisa demais aqui. Deus falou no meu coração que quinta-feira pai vai morrer. Que qualidade de pai, de filha é você, rapaz? Desejando a morte de pai? Não, ela estava também cabeça quente, aquela coisa. Passou 2 dias sem falar comigo, acontece, né? Entre os irmãos. Eu liberei perdão, amém? Terça-feira ela me liga, já mais calminha. Como foi esse negócio? Expliquei para ela do mesmo jeito que eu falei. Agora, se acontecer, foi Deus que falou. Se não acontecer, eu errei. Tudo bem, não tem problema. Quinta-feira, 8 horas da noite. Meu pai veio a óbito. Estava internado no hospital, deu uma parada respiratória nele e morreu. Ela disse, sabia aquela coisa. Passou-se 4 anos. Chegou o tempo de nós viajarmos para cá, para Santa Catarina. 4 dias antes de viajar, eu já tinha vindo, né, para cá, para conhecer. Quando eu estava voltando, eu vim em novembro de 2020, no ano da pandemia, para conhecer Santa Catarina. Quando eu estava voltando para Pernambuco, quando eu chego no aeroporto, Deus fala no meu coração. Uma mulher muito importante vai morrer, eu já tinha escutado isso, e ele disse, a mulher muito importante vai ser a sua mãe. Minha mãe mora lá, nessa região metropolitana, eu estava morando numa cidade mais distante. Eu chamo na cozinha minha irmã, né, minha esposa estava comigo, está lá em cima hoje com as crianças. Minha irmã, o marido dela, a minha tia, a irmã da minha mãe. E eu disse, gente, vocês lembram daquela história do meu pai? A minha irmã começou a chorar. Ah, não, de novo esse negócio não, pelo amor de Deus. Foi o que agora? Aí eu expliquei, eu estava orando, e eu escutei uma voz me dizendo, uma mulher muito importante da sua vida vai partir. Uma mulher muito importante vai partir. E eu achava que era a rainha da Inglaterra, porque ela estava idosa. A gente só joga para longe, né, irmão? Não é verdade? A gente só joga para fora, né? Uma mulher muito importante, eu pensei, no cenário mundial, uma mulher importante, não sei se tem outro, deve ser ela. Meu Deus do céu, a gente pensa em cada coisa, né? E aí eu disse, não sei, mas quando eu voltei, meu coração queimou, falou que minha mãe. E minha mãe estava na sala assistindo TV. E aí a minha irmã começou a chorar, aquela conversa, aí minha mãe pergunta, né? O que está acontecendo aí, hein, gente? Nada não, mãe. Aqui a gente está se resolvendo aqui. Aí eu falei, o processo vai ser simples, vai ser rápido, mas o nome que Deus me deu foi declinação. Esse foi o nome que Deus me deu. Ela vai entrar no processo de declinação. Irmão, de repente ela começou a ficar fraca. Ela não sentia dores. Só que eu já tinha visto Deus curar muitas pessoas, principalmente câncer. Eu já citei aqui algumas vezes, já vi pessoas se levantarem, né, cair como mortas, ficar sem sinal vital nenhum e voltar à vida. Já vi muitas pessoas serem curadas de câncer, tá, gente? Muitas pessoas mesmo. Já vi perna crescer, já vi muita coisa. Deus faz milagre, irmãos. Amém? Nós temos que crer, só vai acessar pela fé. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um testemunho também para contar, alguém deve ter, né? Enfim. E eu disse, mas Senhor, por que não minha mãe? Ela tem uma saúde tão perfeita, não tem problema nenhum. Isso tudo para falar para você, seu perdão, tá bom? E eu comecei a orar. De repente, madrugadas a fio, irmão, lá fora. Não conseguia nem dormir mais. Não entendia. Minha mãe só sofrendo, ficando fraca. Até que enquanto eu estava orando, era 2, 3 horas da madrugada, eu estava na sala orando, aparece um olho
Era um olho de um animal, um olho assim, ó, redondo, negro, e ele vinha e voltava. Ele vinha e voltava, como se estivesse me intimidando. Logo, o Espírito falou em meu coração, isso é um demônio. Espírito de enfermidade. Lucas capítulo 13 fala sobre isso, que havia uma filha de Abraão que estava encurvada durante 18 anos. Existem dois tipos de enfermidade, amados, tá bom? Existe enfermidade na carne, né? A carne corrompida, ela pode vir com efeito de fábrica, tá bom, gente? Isso é hereditária, mas não vale herança mais no corpo de Cristo, você pode quebrar, amém? Pelo nome de Jesus. Mas também existe espírito de enfermidade. No caso da minha mãe, foi um espírito de enfermidade. E eu perguntei ao Senhor, por quê, pai? E ele falou para mim, porque ela não quer liberar perdão. Irmãos, eu passei isso dentro da minha casa. Eu sei o que a Bíblia está falando aqui. Eu vivi isso. Eu procurei minha mãe para conversar com ela. Eu disse, mãe, a senhora precisa liberar perdão. O meu pai, ele teve um relacionamento extraconjugal, onde teve filhos. E nessa situação, nessa condição, minha mãe transferiu a culpa, a raiva, enfim, para a mulher. Eu vim saber a história, tá, gente? Que o meu pai, que por ser caixeiro viajante, representante, ele que estava enganando as duas mulheres. Ele se apresentou como viúvo. Eu fui saber a história do outro lado. Ele disse que era viúvo. Então ele que mentiu. A outra mulher, quando veio descobrir, já era tarde. Já tinha 2 filhos, já estava morando. Era seu Pedro de Dona Fulana, lá na outra cidade. E na minha cidade era seu Pedro de Dona Marinete. Então ele tinha uma vida dupla, né? Viajava muito. Então assim, como minha mãe descobriu isso, e ele adoeceu, aí minha mãe acolheu ele, traga ele para casa. Eu cuido dele. Mas a minha raiva está nela. Disse, mãe, libera perdão. Mãe, eu já vi cura acontecer, libera perdão, mãe, por favor, libera perdão. Quando eu dizia o nome, né, irmão, ela se arrepiava todinho, parecia um gato com raiva. Mulheres sabem o que eu estou falando, mulher é mais, né, é difícil. E se alguém já passou isso aqui, vai entender mais ainda. Minha mãe, eu disse, mãe, a senhora precisa liberar perdão. Ela não liberou perdão. Em 4 meses, ela veio a falecer. Eu cheguei aqui no dia 3 de abril de 2021. Dia 17 de abril, minha mãe faleceu. Eu cheguei no sábado, no 3º sábado, após a minha chegada, ela faleceu. Eu tive que voltar para fazer a cerimônia fúnebre da minha mãe, por causa de falta de perdão. Ela poderia ter vivido mais. Amém? Então, a falta de perdão, existe consequências de morte. Existem consequências, e isso é provado, tá, gente? No caso da minha mãe foi um câncer. Existem pessoas que falam hoje que afeta a ansiedade, a hipertensão, doenças cardiovasculares. Irmão, eu declaro que você não tenha problema com isso. Não tenha problema com isso. Ok. E quando perdoar? Como é que a gente perdoa? Quando é que a gente deve perdoar? Quando devemos perdoar? Efésios capítulo 4, por favor, versículo 31. Efésios 4, 31. A mensagem hoje está bem tranquila, amados. Né? Bem tranquila. Não está? Não está ou não está, gente? Libera perdão, irmãos. Isso é muito sério. Efésios 4, 31. Olha só, quando é que a gente deve perdoar? Sempre. Livrem-se de toda amargura. Irmãos, livrem-se. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, essa carta foi escrita para a igreja. Ei, livrem-se. Sabe, se tu está carregando uma bolsa cheia de peso e problema, quem já assistiu o Peregrino? Que ele carrega uma bolsa de culpa. Lança fora, irmão. Livre-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia. Isso é fofoca, irmão. De todo tipo de maldade. Irmão, isso não é para estar mais no meio do corpo de Cristo. Em vez disso, que a gente citou agora, o 32 fala, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, fazendo o quê? Perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Diga, somos perdoados e reconciliados. Diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então, quando perdoar, diga sempre.
Quantas vezes perdoar? Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21. Diz o seguinte: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É claro que isso aqui é uma metáfora, irmãos. Vamos lá, vamos pensar, né? Tem gente que quer levar tudo para o pé da letra, embora a Bíblia tenha que ser interpretada literalmente, tá, gente? Não é alegoricamente, não. Não vamos entrar nesse embate ou nesse debate teológico aqui, não. Mas, por várias vezes, as profecias, as pessoas têm tentado interpretar de forma alegórica e têm caído no engano, têm voltado para a literalidade, tá bom? Por quê? Porque ela tem acontecido do jeito que está escrito. Os judeus, os profetas, os teólogos acabam voltando para a literalidade. Não foi bem assim não, foi bem assim. Nesse caso aqui, se você observar, 70 vezes 7, 490, ok? Durante um dia, com 24 horas, se a pessoa não bebe, não toma água, fica só aperreando os outros, meu Deus do céu. Irmão, se um dia tem 24 horas, se fosse um aperreio, a cada hora seria 24 aperreios. Mas 490, misericórdia, né, gente? Quantas vezes devo perdoar? Diga sempre. Aleluia. E como perdoar? A gente viu quando perdoar, quantas vezes perdoar e como perdoar. Você vai ver agora como perdoar. Por favor, Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. A Bíblia diz que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Aqui ele falou na cruz. Ele estava orando a Deus, pedindo para que o Pai perdoasse, porque não lhe imputasse o pecado. Por favor, coloca Atos capítulo 7, versículo 59. Atos 7, 59. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse perdão, por essa reconciliação. Atos 7:59. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Estevão fez o quê? Orou. Aleluia. Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Como é que a gente deve liberar perdão? Diga, primeiro, orando. Diga, orando. Segundo, diga, mesmo sem haver arrependimento. A gente viu agora, em Mateus, no capítulo 18, que ele disse: enquanto houver arrependimento, 70 vezes 7. Se você for ler o trecho anterior, pelo qual Pedro chegou naquele ponto, ele estava dizendo como deveríamos tratar, ou devemos tratar, um irmão pecador. Se ele pecar contra... Jesus fala, em Mateus 18, ele disse: se alguém pecar contra você, vai com ele, argue com ele, né? E se ele continuar a pecar, ou seja, ele não se arrepender, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele ainda não se arrepender, continuar pecando, a crente carnal, leva agora, né, ele diante da igreja. Irmãos, é os 3 passos. Isso é bíblico, está assim. Isso é para ser em todas as igrejas, amém? Irmão, é bíblico, irmão. Estabelecido pelo Senhor. Isso é cláusula pétrea na nossa Constituição. Não muda, não. Amém? Glória. Olha, estão pegando aí. Fiquei me achando agora no direito, vê? Amém. Imagina, agora, na terceira situação, pega um indivíduo, coloca ele diante da congregação e fala do pecado dele. Irmão, é o seguinte, esse camarada aqui está pecando. E eu já falei para ele uma vez, chamei da outra vez aqui, mas uns 3 cababons, botei da dele, arrochamos ele no nó e ele soltou, ele, não vou deixar. Pecou de novo, pela terceira vez. Estou aqui apresentando a vocês, para que ele se arrependa. Irmão, se ele não se arrepender, vinha pecar de novo, aí vem a parte mais séria que eu já escutei ou já li na Bíblia, onde 2 ou 3 se reunirem. Ali eu estou no meio deles, mas o que ele fala antes é: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, mas tudo que vocês desligares na terra será desligado no céu. Isso se chama veredito.
Para você ver como é sério a posição de um pastor, de um líder. A pessoa, quando ela peca, se ela não se arrepender, ela não está sendo só expulsa de uma congregação. Ela está sendo desligada, desconectada do corpo de Cristo. Será que isso é sério, irmãos? Foi isso que Jesus falou. Aí Pedro chegou e falou isso, que a gente acabou de ler. Então, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Como é que é isso? Como é? 3 vezes e depois, uma pessoa que se arrepender. Ele disse, sempre que houver arrependimento. 70 vezes 7. Amém? Então aprendemos que existe arrependimento. E se não existe arrependimento? Aí Jesus faz o quê? Mostra na cruz, também perdoa. Estevão faz o quê? Também perdoa. Irmãos, mesmo que a pessoa não se arrependa. Eu não me arrependo de ter feito mal a você não. Mas eu te perdoo. E olha só, a Bíblia fala em Mateus capítulo 5 que haverá recompensa. Você está gostando? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto aqui. Né? Nem sei quantos pontos, eu vou chamar terceiro porque eu já me perdi nos pontos. Perdoe a si mesmo. Tem pessoas que precisam perdoar a si mesmo, irmão. Né? Conheço histórias de pessoas que, você tem algum problema contra alguém, irmãos, não vai funcionar a tua oração. Tá? Não vai funcionar. Pastor, eu estou orando por isso aqui há anos. Você precisa liberar perdão? Já aconteceu várias vezes. Irmão, tem coisas que Deus não negocia. Blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia, falta de perdão. A Bíblia diz que Deus não negocia. Não tem, irmão, papo é reto. Não tem jeitinho, não tem atalho, não negocia. Deus não negocia com essas coisas. Tá bom? Então, quer fazer as coisas acontecer, libera perdão. E aí eu estava orando, e aí perguntei, você tem alguma coisa contra alguém? Não. E a cura não se manifestava na vida daquela pessoa. Mas eu percebia que, de fato, ela estava crendo que Deus era poderoso e tinha fé para ser curada. Mas algo estava impedindo. Conversa, vai, conversa, vem, ela soltou. Eu tenho um problema que eu fiz no passado. Então, ela precisava liberar perdão para ela mesma. Olha só. Ela precisava se perdoar. Então, se perdoe, irmão, pelo amor de Deus. Perdoar a si mesmo é difícil, mas envolve reconhecer erros, aprender com eles e seguir em frente. Sem deixar a culpa te paralisar. Amém? Para encerrar, o que é reconciliação? Isso aqui é mais fácil, né? Tem só 338 pontos, vai acabar ligeirinho aqui. O que é reconciliação? Repete comigo. É restaurar a harmonia entre as pessoas que estão em conflito. Fomos reconciliados. Irmãos, o conflito que foi causado lá atrás pelo primeiro Adão foi consertado. A comunhão foi restabelecida em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esse assunto de redenção é muito forte. Eu vou parar de falar muito assim, senão eu vou chorar. Vamos lá. Coloca, por favor, Amós 3:3. Quando eu falo isso, irmão, estou apelando para ninguém chorar, não. Se quiser chorar, chora. Se não quiser, chora, não. Eu sou chorão, tá, gente? O pessoal que está aqui há mais tempo sabe que eu choro por tudo e por nada. Dá vontade, eu vou e choro mesmo, tá tudo certo. Tá bom? Mas se quiser chorar, pode chorar também. Amós 3:3, por favor. Pode parecer, né? Negócio chato. O pastor está falando, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Quer bem que a gente chora aqui a pulso? Não, calma lá, irmão. Oxe. Amós 3:3. Acaso, duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Olha só. O que não é reconciliação? Falamos que reconciliação é a restauração da harmonia. Ok? Restauração da harmonia entre as pessoas que estão em conflito. E o que não é reconciliação? Diga, divisão. Ministério de música, por favor. Terminando o horário, 8:30. A Bíblia fala que divisão, irmãos, é a inimiga número 1 da reconciliação. Se a harmonia entre as partes que estão em conflito é reconciliação, a divisão não vai permitir que isso nunca aconteça. 1 Coríntios 1:10, por favor. 1 Coríntios 1:10. Ele diz: irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em... Não, gente, por favor, acredita no que estou falando. Vamos lá. Que vivam em... harmonia. Aleluia. Uns com os outros. E ponham fim ao quê?
ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Por favor, Lucas 11:17. Lucas 11:17. Olha o que a Bíblia fala, o que Jesus falou. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino que dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Olha só, gente. Precisamos liberar perdão. Precisamos andar em perdão. Precisamos, quando possível, manter reconciliações, principalmente em nossa família. Irmãos, nós somos uma igreja. Estamos embaixo agora de um novo governo. A nova dispensação, a graça de Deus, o Espírito Santo é o ator principal. Somos uma igreja cristocêntrica. Não tem problema de você pregar o Velho Testamento. Só tem que entender que o Velho Testamento aponta para o Novo. A Bíblia fala em Gálatas que o Antigo Testamento veio apenas para cumprir. Ele foi um protetor. A lei era um aio, um tutor, que guardou o povo de Deus até a chegada de Cristo. O cumprimento. Então, o reino que era aguardado chegou. E no novo, agora, nesse novo tempo que saímos de um império de transgressão, agora vivendo no reino de Jesus, na graça, precisamos amar como Ele nos amou. Isso significa que você vai fazer, não na sua força, mas na graça derramada em seu coração. A capacidade que está em você é que vai te auxiliar a liberar perdão. Até naquelas situações que você diz: pastor, é impossível. Aí eu digo para você, Lucas 1:37, nada é impossível para Deus. Aleluia! Nada é impossível para Deus. E se você é casa e morada do Espírito Santo hoje, templo de Deus, irmão, o Espírito Santo é Deus morando em você. É 24 horas que Ele está dentro de você. Ele, quando você sair pelas portas ali, Ele não sai de você. Ele permanece em você quando você dorme, quando você está assistindo Netflix. Eita, vai para a internet. Quando você está assistindo suas séries, quando você está em casa, jantando, dormindo, tomando banho também, pastor, tomando banho também. Irmão, o Espírito Santo não sai de você. A única forma do Espírito Santo sair de uma pessoa é se a pessoa apostatar. A palavra apostasia vem da palavra grega apostasia, que significa separar-se, separação, se abster da fé. É a única forma de ele sair de você. É se você disser: não te quero mais. A não ser se ele não vai sair de você. Um reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma vai se desintegrar. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos andar em perdão. Não podemos permitir. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, ódio, palavras ásperas. Isso não pode estar no meio dos cristãos. Pastor, eu não vou com a cara dela. Fica tranquilo, que ela também não vai com a tua. Deus fez uma cara para cada uma. Tu vai com a tua, ela vai com a dela. Cada um vai com a sua face para qualquer lugar. Amém? Cada um com a sua face bonitinha. Mas libera perdão. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, para finalizar. E a gente festejar a nossa redenção, o perdão. Capricha naquela música de novo. Gente do céu. Volta de novo aí. Quer dizer, não sei o que vocês planejaram não, desculpa aí. Vai na guitarra, vai na guitarra. Toda vez eu me meto aqui, acaba atrapalhando, né? Vai na guitarra, vai na guitarra. Confia aí, irmão. Vai dar um som, vai ser guiado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, por favor. Fomos reconciliados em Cristo e nos tornamos reconciliadores. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou, diga, nova criação. A velha vida o quê? E a nova vida teve o quê? Irmão, começou, irmão. Começou, irmão. Tudo novo na tua vida. O 18. E tudo isso vem de quem?
Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, que nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, 19, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. Olha só. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Fica de pé, por favor. Agora somos, portanto, embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconcilie-se com Deus. Irmãos, essa mensagem, a mensagem da cruz, ela precisa ser propagada através da minha e da sua vida. Eu estimulo você a andar em perdão, em amor, não levando em conta o erro do próximo. Você tem que mostrar para o mundo quem é o crente na história. Mostra para quem você veio. Mostre, irmão, quem é um crente que ama de verdade. Ah, eu vou amar. Ela está com raiva de mim no trabalho. Eu vou levar um presente para ela. Toma um presente, eu te amo. Eita glória! Irmão, quebre esse mal, irmão. Não permita. Se alguém fez alguma coisa contra você, deseja algum mal contra você, perdoe, orem por ela. Apresente a Deus, Senhor. Eu não sei como fazer isso, mas a Bíblia diz que se Estevão fez, Jesus fez, e eu tenho que fazer igual o Senhor, eu não vou fazer. Eu oro para que não impute culpas e pecados àquela pessoa, e eu perdoo fulano, fulana. Eu perdoo. Se houver possibilidade de reconciliação, reconcilie-se. Aleluia. A mensagem da cruz é: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto, 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 tanto o mundo, tanto, amou tanto de tal maneira, cada pessoa que nele está. Irmãos, ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Tem jeito até para a morte. Ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho. O único filho. Vamos celebrar a ceia do Senhor? Eu posso orar por vocês? Pai, muito obrigado. Então, feche seus olhos. Desconecta agora aí de tudo aí. Conecta no Wi-Fi, na rede Wi-Fi celestial, né? Busca agora no alto aquilo que você veio fazer aqui, veio buscar em Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela liberação de perdão que ocorrerá em massa, que vai ser desencadeada a partir dessa mensagem dessa noite. E eu declaro e creio que pessoas aqui vão se conectar com outras pessoas que estão precisando liberar perdão. E o Senhor vai alcançar os corações daquelas pessoas que precisam liberar perdão também. Obrigado, Pai, por perdões sendo liberados, o Teu amor sendo propagado, o Evangelho sendo propagado por todos os lugares, seja nas escolas, universidade, trabalho, nos semáforos, supermercados, na família. Obrigado, Pai. Obrigado por reconciliação dos relacionamentos que foram afetados pelo mal. Eu declaro em nome de Jesus o Teu poder alcançando essas pessoas, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, tudo quanto nós podemos pedir ou imaginar. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, cada um dos que estão aqui, andando, experimentando essa graça divina, andando em novidade de vida. Se você fez algum mal a alguém, arrependa-se. Se você foi afetado por alguém, perdoe, mas resolve esse problema. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva antes de acabar o dia, se for possível. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai.